Saudações, caro internauta, bem-vindos à Angop, de volta a mais uma edição da rubrica Economia em Análise. Hoje vamos analisar os desafios econômicos enfrentados em 2024 e as medidas planeadas para se estabilizar a economia em 2025. É nosso habitual comentador, o economista Daniel Sapateiro, a quem saudamos. Bom dia, Liliana. Bom dia, seguidores, internautas da Angop, de que o Economia em Análise já faz parte da vossa vida. E neste sentido, estamos aqui para também vos transmitir e esclarecer assuntos que vos impactam na vossa vida. Doutor, passemos então para o primeiro slide. O assunto hoje, como disse, é da inflação, mas nós fazemos uma ligação aqui entre a inflação e aquilo que ontem, já à noite, tomámos conhecimento das decisões do Comitê de Política Monetária, é um órgão auxiliar da boa governação do Banco Nacional de Angola e, portanto, fizemos aqui a ligação entre a inflação de 2024 e, portanto, as tais decisões do Banco Nacional de Angola. Nesse sentido, vamos trazer aqui, então, algumas estatísticas, esclarecer, explicar, que depois também foram avaliadas para as decisões do BNA. E, portanto, o primeiro slide que nós temos aqui é algumas e a devida análise que faremos já de seguida. Dizer o seguinte, portanto, vamos fazer aqui uma reflexão sobre a inflação, portanto, 2024, quer dizer o quê? Como é que os preços cresceram ao longo de 2024? Aquilo que, quando foi às compras no mercado, na rua, no supermercado, onde outro tipo de lojas, onde adquirir bens e serviços, como é que os preços cresceram? Ou quanto os preços cresceram? E nós podemos dizer que os preços em Angola, no país todo, na média das 18 províncias, ainda no modelo das 18 províncias, os preços, comparando 2024 com 2023, cresceram 27,5%. Deixe-me dizer que em 2023, pode parecer muito tempo, mas isto, a economia até é pouco tempo, os preços cresceram 20%. Portanto, temos mais 7,5%. Até, sermos mais exatos, é 7,4%, porque a inflação em 2023 foi 20,01%, 7,4% a mais do que 2023. Portanto, foi um comportamento negativo, quer dizer que nós tivemos menos dinheiro para fazer as nossas despesas e até, inclusive, as nossas poupanças. Mas se nós olharmos para o mercado de Luanda, portanto, para a província de Luanda, por inteiro e não com esta divisão de Luanda e Colubengo, já no modelo de 2025, os preços cresceram 32,18%, ou seja, ainda cresceram mais 5%, a 6%, a 5%, perdão, do que a média de Angola. E, portanto, foi um comportamento ainda mais negativo. E para isso contribuiu o seguinte. Como nós podemos ver aqui, tanto no mais como no menos, o mais quer dizer o seguinte. A inflação é medida pelos técnicos de equipas e brigadas do Instituto Nacional de Estatística. Cabe ao Instituto Nacional de Estatística fazer este tipo de levantamentos e apresentação destas informações sob a base ou forma de relatórios. E no relatório do Índice de Preços ao Consumidor Nacional, que é assim que se designa, é medido por áreas. Portanto, temos a área da alimentação e do consumo de bebidas não alcoólicas, do vestuário, do calçado, das comunicações, do transporte, da educação, da saúde e assim sucessivamente. E quanto menos, isto é uma questão, um princípio económico, quanto menos a sociedade tem rendimento, ou uma sociedade tem menos rendimento, muito da sua despesa, das pessoas, das famílias, para si que está-nos a escutar, investe muito desse dinheiro, que é pouco, naquilo que é o mais básico, que normalmente tem a ver com a alimentação e a casa. E depois vem a educação, vem a saúde e a educação. E nesse sentido percebemos o quê? Que a alimentação passou em 2023 de 47% em termos de peso, ou seja, o preço dos preços da alimentação, quanto é que pesam na lógica de medir todos os preços? Dos 732 produtos que o INE fez um levantamento de preços, 55%, ou seja, mais de metade dos 732 produtos, têm um peso, mais de metade,
é para medir a inflação, ou seja, porque as pessoas, grande parte, gastam o seu orçamento em produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, como por exemplo as águas, os refrigerantes, os sumos. Quer dizer que na medição dos 27,5%, 55% tem a ver com a alimentação. A educação passou de 1,88% para 3%. Quer dizer que a educação também ficou mais cara, e nós percebemos isso em setembro com a alteração dos preços das propinas para cima, como as comunicações também aumentaram bastante, tanto nas operadoras de telecomunicações, como também quem tem televisão e internet por contrato. Quer dizer que teve mais peso nas despesas das famílias, das pessoas e das empresas, naturalmente também por arrasto, do que antes, porque os salários e os rendimentos não cresceram, mas tiveram que gastar mais dinheiro nestas áreas. Aqui para fazer uma questão ao contrário, o peso do vestuário e do calçado perdeu peso, quer dizer que as pessoas gastam menos dinheiro nestas áreas. Muitas das vezes é porque aproveitam a roupa que já têm ou mandam arranjar a roupa e o calçado que têm e não compram vestuário nem calçado novo. E a habitação, água e energia, porquê? Porque tendencialmente até os preços das rendas se mantiveram, a água e a energia não tiveram alterações, tanto no metro cúbico como no kilowatt não houve alteração dos preços. O que não aconteceu com a alimentação, que apresentou uma variação significativa em 2024. A alimentação e a saúde foram as áreas mais impactantes para o valor, ou para a taxa de 27,5% em Angola e 32,18% em Luanda. Portanto, é também um ponto a dizer. Se compararmos a média de alimentação do país de 55%, em Luanda foi 58%. Quer dizer que 58% do rendimento das pessoas, tendencialmente, é para comprar comida. E sobra 42% para tudo o resto. E quando o saldo não é negativo, quer dizer, quando as pessoas já entram numa situação de dívida para fazer uma vida normal. Este é o primeiro slide. Vamos passar aos seguintes, que são fotografias aqui dos relatórios ou de tabelas do Instituto Nacional de Estatística, inflação 2024 para Angola, e o que é que nós podemos olhar assim de uma forma muito rápida para tantos números que eu sei que o internauta está a visualizar. Por exemplo, a inflação média, ou seja, por mês, estamos aqui nestas colunas, perceber que ao longo do ano nós tivemos uma média de 2%, 2,tal% nos primeiros meses, foi reduzindo. E esta foi uma tendência que depois, a partir de maio, junho, e particularmente a partir de junho, começamos a ver que a inflação média, os preços de um mês para o outro, crescem, mas crescem menos do que nos meses anteriores. E, portanto, nesse seguimento é um lado positivo dentro daquilo que é o crescimento dos preços. Dizer isto para as pessoas que nos estão, de facto, a ver. Os preços têm sempre a tendência de crescer, mas em vez de crescer 3%, crescem 2,5%, e depois no mês seguinte 2,4%, e depois no outro 2,3%. Continuam a crescer, mas crescem menos. Isso é um ponto positivo disto. Agora, a questão é que nós somos, e deixe-me pegar aqui numa cábula minha, nós somos o 11º país do mundo com a taxa de inflação mais alta. E 11, porquê? Porque Angola está no 11º lugar. Normalmente ficaríamos no top 10, no top 5. E então dizer o seguinte, 7 dos 11 países são africanos. Zimbábue, com 560%, taxa média de inflação. Argentina, 249%. Primeiro país africano, Sudão, 145%. Venezuela, 99%. Turquia, 59%. Sudão do Sul, 54%. Segundo país, Serra Leoa, 39%. Irão, 37,51%. Egito, 32%. Malawi, 27,8%. E Angola, com 27,5%. 7 países em 11, Angola está no 11º lugar com taxa de inflação mais alta. E a África, novamente. É por isto que se comenta, e com razão, de que alguns países africanos, e aqui mencionei 7, mas não só, depois há outros também com taxas altas, mas abaixo deste de 27,5% que é de Angola em 11º lugar, que as pessoas
têm dificuldades em fazer um consumo de bens e serviços, além daqueles que é os básicos: a habitação, a água, a energia, o vestuário, o calçado, a educação e saúde, e mesmo esses são de difícil acesso em termos de cuidados de saúde e também depois em termos de, por exemplo, na questão da saúde, em termos da tomada de medicamentos ou compra de medicamentos. Portanto, nós estamos num lugar que até não melhorou de 2023 para 2024, que nesse sentido continuamos a fazer aqui uma análise e também um esforço de todos nós para que possamos produzir bens e serviços localmente, dessa forma evitar, por exemplo, importar bens, mercadorias, equipamentos, já também inflacionados, porque os outros países que exportam para Angola também já incluem nos seus preços as suas inflações, as suas taxas de inflação. Doutor, olhando particularmente para Angola, a inflação em 2024, que medidas então poderiam ser adotadas para mitigar o aumento então em setores críticos, como é o caso da educação e habitação? Mais oferta de espaços públicos, por exemplo, a educação tendencialmente pública e tendencialmente gratuita, e nesse sentido até o espaço angolano promove a educação pública gratuita diurna, mas os estudantes que estão nas escolas públicas até o ensino médio noturno têm honorários. E a saúde também, porque nós convivemos aqui com a educação e a saúde, particularmente estas duas áreas, em que o setor privado é mais forte do que o setor público para a educação e saúde. Quer dizer o seguinte, que as pessoas acorrem mais ao privado, e o privado de baixo custo, porque nós também sabemos que há clínicas que não são gratuitas, mas têm de baixo custo, em desfavor da ida aos hospitais e a clínicas públicas. E isto aplica-se também à educação. Porque na mentalidade pensa-se que ir ao privado tem-se melhor acolhimento, tem-se melhor tratamento, tem-se melhor a resposta às necessidades de quem acorre aos serviços de saúde e de educação privados. Portanto, porque quer pagar algo que pensa que vale a pena pagar algo. Doutor, não descurando a educação e a saúde, a habitação também continua a ser um grande problema. Para a educação e para a saúde tem a ver com necessidades de investimento, que é preciso ter recursos. E para isso tem que haver uma estratégia estratégia de construção de escolas, de infantários, de creches públicas, e depois a recorrer, provavelmente, a financiamentos que possam ser benéficos em termos de taxas de juros, em termos de maturidade, em termos das condições das prestações a serem pagas aos credores, para haver aqui um menor esforço financeiro, mas que haja uma resposta social à educação e saúde. Depois, em termos de alimentação, Liliana, nós temos que fabricarmos as coisas, isto desde a agricultura à indústria, e ainda é muito insuficiente aquilo que produzimos versus aquilo que importamos. Portanto, é algo que tem que ser estratégico, que tem que ser incluir na mentalidade das pessoas. Até, por exemplo, nós, quando decidimos o ato de compra de algo, pensar, isto é importado ou é produzido localmente? E muitas das vezes ainda temos a mentalidade do que é estrangeiro é melhor do que aquilo que é nosso. E isto também, que quanto mais consumirmos localmente, produzido do que é localmente, menos importação faremos. Mas isto depende também da Liliana, de mim, do Marcos, de toda a gente, dos nossos internautas, quando fazem compras, se compram o que é produzido local, nacionalmente falando, ou por via de importação. Temos sempre pelo Made in Angola. Made in Angola ou feito em Angola. Este slide apresenta-nos aqui aquilo que eu estava a falar anteriormente. Portanto, desde dezembro de 2023, mas particularmente a partir de janeiro de 2024, vemos uma curva a partir de fevereiro de uma descida do crescimento dos preços. Eu posso até entender que os nossos internautas possam estar com alguma dificuldade em entender. Descida daquilo que cresce não é uma antítese, não é um antónimo. Os preços continuam a crescer, portanto tudo isto aqui
é aquilo que aumentaram os preços. Imagine, 100 mil kwanzas passou a custar 103.400 kwanzas. Portanto, o preço do bem de 100 mil kwanzas passou a custar mais 3.400 kwanzas. Não ficou mais barato. A questão é que depois, a partir de fevereiro, em vez de crescer 3.400 kwanzas, passou a custar menos, portanto, ou 3.450 kwanzas, começou o quê? O preço a subir, mas a subir menos do que nos meses anteriores. E, portanto, chegamos a outubro, que foi o mês em que os preços cresceram menos, 1,44%, depois em novembro e dezembro com umas ligeiras subidas, mas são subidas que nós até aqui no Economia Análise fizemos menção, que são meses de consumo, meses de subsídio de Natal para quem recebe, e portanto, tudo isto assumido que é assim sazonalmente, obviamente que haveria aqui uma subida, mas repare, mesmo em dezembro 1,58% é menos do que aquilo que cresceu em janeiro, fevereiro e março, e mesmo inclusive até abril, de crescimento de preços de mês para mês acima de 3%. E portanto, agora vamos ver aqui nos próximos meses de 2025 qual é o comportamento do crescimento dos preços. Muito bem. Aqui já estamos a falar de Luanda, e como eu disse e fiz menção várias vezes, nós estamos aqui, acabamos de dezembro, é a última coluna que o internauta está a ver, de 32,18%. Ou seja, os preços cresceram 32% face a 2023. Se algo custava 100 mil kwanzas em 2023, em 2024, dezembro, passou a custar 132.180 kwanzas. Portanto, subiu mais do que a média, os preços em Luanda subiram mais do que a média nacional. E isto também se reflete, inclusive, nos preços que foram, média mensal também que foram do país, e por isso também a média ser mais alta. Agora, olhando para aquilo que aconteceu em Luanda, que foi o Comitê de Política Monetária, como eu disse, um órgão auxiliar do Banco Nacional de Angola para as políticas monetárias, ou seja, o dinheiro em circulação e o custo desse dinheiro para os agentes económicos, sejam para as famílias, sejam para as empresas, seja também para o mercado interbancário, entre os bancos e o BNA. E tendo em conta que ontem terminou tarde a reunião, e também porque há muita matéria que provavelmente no próximo programa poderemos fazer uma análise mais aprofundada aquilo que se decidiu no dia 20 e 21 de janeiro de 2025, em Luanda, na sede do Banco Nacional de Angola, foram tomadas as decisões mais importantes que trazemos aqui hoje, de uma forma resumida. 3 indicadores que se mantiveram rigorosamente na mesma percentagem. O custo do dinheiro entre o Banco Nacional de Angola e os bancos manteve-se em 19,5%. A taxa de juros de facilidade permanente de cedência de liquidez, quer dizer, quanto é que custa o dinheiro entre o Banco Nacional de Angola e os bancos que recorrem ao BNA para pedir dinheiro emprestado ao BNA, 20,5%. A taxa de juros de facilidade permanente de observação de liquidez, quando os bancos têm liquidez e querem depositar no Banco Nacional de Angola, o Banco Nacional de Angola também tem essa faculdade de receber dinheiro dos bancos e depois renumerar, no fundo pagar um juro por esse depósito. Está em 18,5%. Como se pode ver aqui, o BNA ganha 2% sobre aquilo que cede, o crédito que atribui aos bancos, do que aquele que paga quando os bancos depositam o dinheiro no BNA. E isto também os bancos fazem o mesmo. Nos pagam os nossos depósitos numa taxa muito baixa, mas depois quando vamos pedir um empréstimo de financiamento ao banco, as taxas de juros são mais altas e um dos ganhos, dos lucros dos bancos, é essa diferença entre aquilo que nos pagam nos nossos depósitos e aquilo que nós pagamos dos créditos. Por outro lado, dizer o seguinte, e eu vou ligar estas duas informações. Se olharmos aqui, o que é a LUIBOR? L-U-I-B-O-R. É um indexante. O indexante quer dizer que indexa um valor médio entre os empréstimos entre os bancos. Os bancos podem pedir dinheiro ao BNA, podem depositar dinheiro no BNA, mas também podem pedir dinheiro, empréstimos aos outros bancos.
outros bancos que tenham liquidez, tenham dinheiro e que essas taxas de juros sejam benéficas para o próprio banco que empresta o dinheiro. E, portanto, se um banco pedir dinheiro a outro de um dia para o outro, de uma noite para o dia, digamos assim, a taxa média entre os bancos é de 23%. Depois temos por períodos de meses. 1 mês, 3, 6, 9 e 12 meses. E podemos perceber o seguinte: quanto mais for o tempo em que o dinheiro que for emprestado e para ser reembolsado, do banco que pede dinheiro ao outro, mais a taxa é mais alta. E, portanto, se o banco A pedir dinheiro ao banco B e para pagar em 12 meses, ele vai pagar uma taxa média de 23,53%. Estas taxas, como nós podemos ver, mesmo até aos 12 meses, não estão muito distantes da taxa do juro do BNA de 19,5%. Isto é muito importante porquê? Porque quando o mercado bancário não tem liquidez ou não tem interesse em prestar aos outros bancos, quer dizer que estas taxas normalmente sobem. Porquê? Porque há pouco dinheiro dos bancos e os bancos precisam de dinheiro, inclusive para atribuir financiamentos. Então estas taxas de juros sobem. Isso é mau, porque depois isto vai ser o quê? Vai também ser aplicado aos clientes dos bancos que vão pedir empréstimo. Porque o banco tem pouco dinheiro, vai pedir uma taxa de juro que, por a sua escassez de kwanzas, nomeadamente, vai solicitar uma taxa de juros mais alta ao seu cliente, àquele que procura um financiamento no banco. Além de outras questões, como a questão do risco, não é? Se um cliente tem mais risco, se tem menos garantias para apresentar ao banco, também isso vai implicar na avaliação do crédito ao cliente, seja cliente singular, como nós, ou também um cliente empresa. Então, o que é que ontem o BNA decidiu? Baixar as reservas obrigatórias em moeda nacional, ou seja, por cada 100 kwanzas ou 1000 kwanzas que uma pessoa ou uma empresa deposita num banco comercial, esse banco tem a obrigação de depositar numa conta do BNA, que serve para essas reservas, até ontem, de 21 kwanzas dos 100. Portanto, o banco vai ficar com 79%, 79 kwanzas dos 100 que eu depositei. 21 eram para colocar no Banco Nacional agora nessa conta das reservas obrigatórias. O BNA ontem decidiu baixar de 21 para 20. Esse 1% que o BNA avaliou em 100 mil milhões de kwanzas, ou seja, os bancos vão ter, antes, como eu lhe disse, em 100 kwanzas que o cliente deposita, o banco ficava com 79. Doravante vai ficar com 80, porque é 80, 20 é para o BNA e 80 fica para o banco, sob a gestão do banco. Portanto, esses 100 mil milhões de kwanzas, mais ou menos 100 milhões de dólares, não chega a 100 milhões de dólares, servirá para os bancos terem mais tesouraria, mais liquidez e poderem emprestar entre os bancos e também aos seus clientes. Porquê? Porque fica com mais liquidez daquilo que era obrigatório depositar no Banco Nacional de Angola. E isto também adveio do quê? Destas taxas de juro, que eu disse do indexante de Louibor, estão muito próximas dos 19,5%. É verdade que para 2025 o Banco Nacional de Angola tem uma previsão da volta dos 17% de inflação. É extremamente otimista, no meu entendimento. Tendo em conta até os últimos anos que nós não estamos a atingir as metas, estamos sempre a derrapar nas metas tanto do Governo como do BNA. Por exemplo, o BNA estimava uma inflação de 23% e tivemos 27,5%. Doutor, desculpa, para melhor compreensão dos nossos internautas, como é que esses 100 milhões poderão então influenciar aquilo que é a inflação e o acesso ao crédito? 100 mil milhões de kwanzas, mais ou menos 90 milhões de dólares, ficam à disposição dos bancos, não têm que o entregar no Banco Nacional de Angola e depois fazer a sua gestão. Se é para o crédito, se é para outro tipo de fins que o banco considere, ou próprio transferir, ou de financiar um banco que tem dinheiro, financiar outro que tem necessidades muito prementes, muito naquela emergência que o banco precisa de kwanzas, vai pedir o dinheiro ao outro. Se o outro tiver e vão ter mais dinheiro, há essa possibilidade de injeção de dinheiro entre os bancos e também na economia real. E depois depende, é muito, Liliana, e tenho trazido e falado muito disto, para os bancos aprovarem créditos
tem que ser boas ideias, tem que ser viáveis e tem que apresentar garantias de que os clientes vão pagar esses empréstimos. Caso contrário, além de que tem que apresentar a documentação necessária para preencher os requisitos, dessa forma ficará mais fácil ou mais difícil os nossos clientes conseguirem aceder a um crédito bancário para seus fins pessoais ou comerciais, empresariais. Isto depende da postura que nós queremos estar no mercado. Os bancos dizem que estão disponíveis, mas que os clientes apresentam projetos que são inviáveis, que não trazem garantias da viabilidade do negócio e, obviamente, ou aplicam taxas de juros muito altas, que são quase para o próprio cliente dizer que não consegue pagar esses juros, ou muitas vezes declinam a proposta de crédito por insuficiência de informação, de documentação e também de inviabilidade do próprio projeto de investimento. E aqui está o impacto na vida das pessoas, que é, todos nós temos que fazer a nossa parte. Ir ao banco tem que ter um conjunto de compromissos, tem um conjunto de requisitos, e para isso acontecer, nós temos que de facto estudar o que é necessário, o que é que os bancos nos pedem e depois fazermos bem, quando o crédito é concedido, fazermos bem, que é investirmos realmente naquilo que foi o propósito do crédito, e em vez de muitas vezes investir em situações que não trazem valor acrescentado, nem ao empresário nem à economia. Doutor, há bocadinho falava sobre a necessidade, da redução da importação. Queria que nos falasse um bocadinho qual é o impacto da agricultura familiar na economia nacional. Liliana, grande parte do que nós comemos na nossa mesa, do que é produtos hortícolas, vegetais e também de fruta, é produzido pelas famílias. Por famílias que têm ainda uma agricultura de subsistência, uma agricultura de sobrevivência, que não é mecanizada. Quer dizer que ainda recorre a instrumentos de trabalho que há décadas, há centenas de anos, claro, com outro tipo de melhoria desses instrumentos, mas não deixam de ser instrumentos manuais. E para transformar uma sociedade agrícola familiar, que nunca deixará de haver, até porque todos nós podemos ser pequenos agricultores, e isso até é positivo. A questão é, aqueles terrenos, hectares de terrenos, que têm acesso à boa terra, ao curso de água, e que têm alguma organização, ou que pode vir a ser criada uma organização formal, seja por associação de agricultores, seja por cooperativas, dessa forma poder, com essa organização, na questão do cultivo, na questão das sementes, na questão dos adubos, na questão da irrigação daquilo que está a ser cultivado, depois também na parte logística, que é da colheita e levar isso para os mercados onde estão os consumidores. E ainda com essa organização formal, administrativa, financeira, poder junto do Fundo Agrário ou FADA, nomeadamente, e outros programas públicos, poder apresentar propostas de ter instrumentos de trabalho, maquinaria propriamente dita, melhores sementes e melhores fertilizantes, para aumentar a produção. Porque o nosso problema, Liliana, não é ter a agricultura familiar. Isso acontece em todo o mundo, inclusive até no Brasil, nos Estados Unidos e outros países de agricultura que produz muito e impacta muito no produto interno bruto desses países. A questão é os instrumentos, as sementes e os fertilizantes, e depois produzir-se muito pouco por hectare. Quer dizer, nós, em 10 mil metros quadrados, que representa 1 hectare, nós produzimos muito pouco. Isto quer dizer que precisamos de muita gente para produzir aquilo que com máquinas se produz com menos pessoas. Não estou com isto a fomentar o desemprego, estou a fomentar a produtividade, porque a produtividade é que traz riqueza. Então não acredita que com maior investimento na agricultura familiar, ela por si só poderá então garantir a segurança alimentar do país? Acredito, dizendo ao contrário, Liliana. Eu acredito na agricultura familiar, mas temos que, de facto, organizar as pessoas. Não é passar de pessoas que não estudaram, não foram à escola, não tiveram acesso à escola, mas ajudá-las com técnicos
que as nossas escolas agrárias formam todos os anos angolanos e angolanas que vão estudar noutros países e que estudaram a engenharia e agronomia, a engenharia florestal, e que possam trazer esse conhecimento fazendo um trabalho de proximidade junto destas famílias que são numerosas, que cerca de 80 e tal % daquilo que comemos vem da agricultura familiar, mas nós que temos que ter o foco de que melhorar a produtividade, melhorando também as condições de vida, porque a agricultura familiar, muitas das vezes, o que faz é que aquelas famílias que há 100 anos, 80 anos, 50 anos são agricultoras, vão continuar, as futuras gerações vão ser agricultoras de baixo rendimento, de pessoas que tendencialmente não vão à escola, que têm alguma forma de analfabetismo ou analfabetismo total, que é não saber ler, escrever e contar, e também as tecnologias de informação. Isso também pode ser um ciclo para um circuito para um ciclo de ruptura da pobreza que já vem historicamente essa família, essas famílias já têm. E, portanto, eu sou muito apologista a favor de que, ao contrário, de facto, promovendo e investindo na agricultura familiar, poderá até tirar muitas dessas crianças e jovens para outros fins, outros sonhos que têm, mas que não conseguem por via da baixa produtividade. Muito bem, doutor. Então, nosso muito obrigado. Obrigado e até para a semana. Analisávamos então os principais pontos, ou seja, os desafios enfrentados pela economia em 2024 e as medidas planeadas para se estabilizar a economia em 2025. Já sabe, a vida é bela com a economia. Fique bem.